Olá, este é um vídeo de perguntas e respostas do Patreon. Algo que nunca fiz antes, e não tenho ideia de como fazer. Mas vou tentar. Na verdade, nem assisto aos vídeos de perguntas e respostas do Patreon de outras pessoas. Bem, Adam Neely, eu assisto dele. São patronos ou apenas comentários? Não tenho certeza. Veja, aqui está a questão. Recebo toneladas de perguntas interessantes e bem pensadas nos meus comentários do YouTube. Pensei quando comecei a fazer este canal que não receberia nada que eu quisesse responder. Quer dizer, realmente eu simplesmente não achei que receberia nada. Tipo, comecei a postar vídeos basicamente para poder vinculá-los a amigos, e imaginei que ninguém nunca notaria que eu estava fazendo isso. Mas, obviamente, várias pessoas notaram. Achei que quando comecei a ter mais visualizações, os comentários seriam todos, digamos, idiotas e babacas me dizendo que estou errado, que sou estúpido, que sou feio. Isso acontece de vez em quando, mas não com a frequência que eu esperava. Quer dizer, na melhor das hipóteses, pensei que receberia muitos comentários do tipo, vídeo legal, sem letras maiúsculas, sem ponto final. Mas em vez disso, toda vez que posto algo, tipo em 20 minutos, alguém posta uma pergunta que é realmente interessante e algo que eu não pensei em semanas ou meses de pesquisa e escrita de roteiro. E imediatamente eu fico tipo, eu quero entrar nisso, mas não é o suficiente para um outro vídeo inteiro. E também não posso simplesmente entrar nos comentários porque recebo muitos desses. No entanto, há um grupo de pessoas em quem, sem surpresa, concentro um pouco mais do meu tempo e atenção. E são as pessoas que estão me pagando para fazer isso. Perguntei aos meus clientes se eles tinham alguma pergunta que gostariam que eu respondesse, e como era de se esperar, eles me enviaram algumas que eram muito melhores do que sem querer ofender. Eu esperava. Estava pensando, tipo, eu ia pegar o que te fez entrar nisso? E em vez disso, eu peguei qual é a sua conexão emocional com os dispositivos que você tem guardados. Você se sente triste por eles? Então, obrigado a todos pelo esforço de postar. Vou tratar todas as suas perguntas como prompts narrativos de forma livre. Então, vamos ver se eu sento aqui e falo por 1 hora. Além disso, devo mencionar que a cadeira que tenho não cabe nesta mesa. Eu deveria estar sentado, mais ou menos aqui. Então, estou meio que sentado na minha perna para ficar na altura certa, e vou parecer desconfortável o tempo todo. Sem mods para perguntas reais, o que você recomendaria como uma boa filmadora para iniciantes em esportes, principalmente skate? Vale a pena comprar algo dos anos 90 ou apenas desembolsar dinheiro por uma GoPro? Nunca fiz esse tipo de trabalho e não sei do que estou falando. Leve isso com um grão de sal. Se sua pergunta é se uma câmera dos anos 90 funcionará, bem, claro. Quer dizer, qualquer coisa que grave vídeo DV, ou melhor. Tipo, eu não acho que você realmente queira gravar. Tipo, He-8. Tipo, vídeo analógico neste ano do Nosso Senhor. Você vai querer algo digital. Mas quer dizer, funcionou para vídeos de skate no passado e funcionará agora. Você pode ver o que a pessoa está fazendo. Vídeos de skate geralmente não são sobre a mais alta qualidade visual ou, tipo, produção cinematográfica. Pelo menos pelo que eu vi. É mais sobre o que a pessoa está fazendo e se parece impressionante e dinâmico. Todas as filmadoras DV que eu vi antes tinham praticamente a mesma qualidade de imagem, e você pode obtê-las agora por uma pechinchã. Então, desde que você coloque uma lente óleo de peixe, o que geralmente é possível. Então, qualquer coisa serve, na verdade. Agora, se sua pergunta real é, você deve buscar especificamente uma filmadora dos anos 90, você sabe, como uma Sony VX1000. Então, quero dizer, teríamos que falar sobre por que os skatistas são obcecados pela VX1000. Eu não sei exatamente. Há artigos sobre isso. Caramba, acho que eu um documentário sobre isso em algum lugar. Mas, pessoalmente, se você me perguntar, é só porque estava lá na hora certa. Quando os vídeos de skate estavam ficando realmente grandes em meados e no final dos anos 90, quando as pessoas estavam fazendo, tipo, vídeos underground e, tipo, dublando-os para VHS manualmente com, tipo, trilhas sonoras ilegais de SK. Era quando esse tipo de câmera era a melhor coisa que você poderia ter feito. Eu não acho que haja nada sobre a qualidade da tecnologia de vídeo dos anos 90 que a torne particularmente especial para esse propósito. Mas há pessoas por aí que estão tentando manter o sonho vivo. Você sabe, eles estavam lá em 1996 ou gostariam de estar lá em 1996. Mas de qualquer forma, eles estão apenas tentando fazer o que as pessoas estavam fazendo em 1996. Para apenas viver lá, 25 anos atrás. Mas quero dizer, você certamente não precisa se der uma olhada, tipo, talvez o que o Skate Bry está fazendo. Não estou necessariamente promovendo o Skate Bry, mas estou apenas dizendo que foi a última vez que assisti a um vídeo de skate. Ok. Eles estão filmando em câmeras HD. E parece tão legal quanto o que as pessoas estavam recebendo nos anos 90. É apenas de qualidade superior. Ainda parece dinâmico e real. Mas eles também não estão fazendo toda aquela coisa de dizer que andar de skate não é crime, e então, tipo, bater em pedestres aleatórios que estão apenas cuidando de seus próprios negócios. Então, eu acho que isso meio que descreve a escolha estilística aqui. Você pega uma filmadora dos anos 90 se quiser fingir que é bom margera e fazer xixi no seu pai. Bem, eu quero que você venha aqui e faça xixi no seu pai. Faça xixi no seu pai. Se você não está fazendo isso, então você só quer algo que seja robusto, que tenha uma filmagem dinâmica e, o mais importante, que mostre as habilidades do skatistar. Quase qualquer câmera moderna com lente olho de peixe deve fazer isso. Tenho certeza de que há muitas análises no YouTube que realmente testam câmeras para esse propósito. Não posso dar detalhes, infelizmente, nunca pesquisei sobre isso. O que eu gostaria de recomendar, no entanto, é uma coisa chamada VKISS.
que é literalmente um pedaço de poliuretano no formato de uma Sony VX-1000 com uma cavidade na frente onde você enfia uma GoPro, o que parece absurdo. Exceto que segurar uma GoPro para fazer vídeos de skate é realmente difícil. E isso coloca uma alça em cima dela, que é uma das grandes razões pelas quais a VX-1000 era popular para começar. Até onde eu sei, eles nunca fizeram nenhuma, ou se fizeram, já faz tempo. Mas honestamente, isso é muito legal, e seria minha recomendação se você pudesse comprá-lo na Amazon. Pulsar pergunta: qual é sua experiência em produção de vídeo? É apenas um hobby no qual você se interessa, ou já fez trabalho profissional no passado? É 100% hobby. Nunca fiz isso comercialmente. A menos que você conte o que estou fazendo aqui, e eu não conto. Tive que aprender tudo apenas lendo e assistindo a vídeos e experimentando, o que é parte do motivo pelo qual sempre me sinto um pouco desconfortável tentando fazer afirmações sobre como certos recursos são usados e qual valor eles oferecem. Porque, particularmente com as câmeras profissionais, nunca estive em uma situação de usar quase nenhuma de suas capacidades. Nunca apontei uma câmera para outra pessoa com raiva, por assim dizer. Sempre quis fazer isso. Sempre quis trabalhar como operador de câmera, produtor ou editor, pelo menos por um tempo. Mas não acho que esteja nem perto do nível de habilidade necessário. Não faço parte da indústria. Não sei se pagaria o que realmente preciso para viver, etc. Não acho que seja realmente o trabalho para mim. Só me interessei por vídeo a vida toda. Tipo, desde criança, eu era obcecado por filmadoras. E quando comecei a encontrar câmeras de vídeo interessantes, sobre as quais falarei mais tarde, decidi começar a aprender agressivamente essas coisas. Quase todas as informações sobre vídeo profissional na indústria parecem ser provavelmente ensinadas pela tradição oral. Tem sido quase um desafio para mim aprender a usar esse equipamento. Tenho colecionado 100 tutoriais, ou muito no caminho de, documentação completa. Então, eu não recomendaria que ninguém tomasse nada do que eu digo aqui como qualquer tipo de especialização. E tento enquadrar dessa forma quando posso para, lembrar as pessoas. Ei, eu não sei do que estou falando. E suspeito que isso não resolve totalmente o problema de eu falar com mais confiança do que talvez devesse. Mas decidi há muito tempo que as apostas aqui são baixas o suficiente para que eu não devesse me culpar por esse tipo de coisa. Se isso fosse algo mais importante, então eu talvez diria a mim mesmo: olha cara, você não deveria estar falando sobre essas coisas. Porque quando você diz coisas, as pessoas acreditam em você. Eu tenho essa qualidade. Mas aqui, vamos lá. Quer dizer, o que realmente importa? Se eu fizer algo um pouco errado, alguém vai, ser demitido do emprego? Algo vai, entrar no setor errado? Eu acho que não. Trey Power pergunta: qual equipamento realmente te surpreendeu? Por exemplo, algo que você esperava que fosse terrível e que foi incrível, ou algo que você pensou que era simples, mas era muito complexo. Essa é uma pergunta interessante porque, realmente, isso acontece o tempo todo. Eu sou realmente propenso a prejulgar as coisas e depois descobrir que estava errado sobre elas. E geralmente eu descubro isso antes de começar a filmar. Mas às vezes não. E então todo mundo tem que me dizer nos comentários. Não sei se consigo nomear uma coisa específica que me impressionou dessa forma, mas posso dizer que isso acontece de várias maneiras pequenas. Aqueles modelos mais recentes de câmeras de DVD e Blu-ray das minhas filmadoras de disco, vídeo, acabaram sendo muito melhores do que eu esperava. Eu esperava que fossem muito mais baratas e ruins e gravassem vídeos de qualidade inferior. Mas na verdade, eram muito boas. Fiquei muito satisfeito com elas. Eu adoraria ter uma dessas quando eram novas. Quanto a simples versus complexo, o cartão P2 era bem selvagem. Eu não esperava um controlador de ataque ali que fosse totalmente fora do comum. O exemplo mais preciso provavelmente seria o visor colorido do índice de feixe. Porque pensei que essa coisa seria apenas um tubo de vídeo preto e branco normal quando o comprei por $6,99 na Goodwill. Ele ficou lá por uns 2 anos e finalmente descobri que estava sentado em um dos CRTs coloridos mais sofisticados já feitos. Quer dizer, acho que esse é provavelmente o exemplo óbvio. Eu também poderia dizer que os computadores Apple II e ZX Spectrum, eu estava convencido de que eram um lixo por uma década. Mas nos últimos 2 anos, realmente desenvolvi uma apreciação por ambos. Se você viu alguma das minhas transmissões de domingo, faz um tempo que não faço uma porque a vida tem sido complicada, e também porque alguém me disse que se eu fizer essas transmissões no meu canal principal, isso vai atrapalhar meu desempenho de algoritmo. Porque eu não tenho nem de longe tantas visualizações quanto tenho nos meus outros vídeos, e estou preocupado com isso, mas não tenho como provar. Não que eu não confie que você está, falando que acredita ser a verdade, mas eu simplesmente não tenho como verificar se isso é verdade. E as pessoas têm todo tipo de ideias malucas sobre como o YouTube funciona, então não tenho certeza se devo continuar transmitindo aqui ou criar um canal separado que nunca terá nem de longe tanta, audiência, ou o que fazer. Então eu meio que suspendi esses por enquanto. Você pode voltar e ver os VODs, eles estão salvos no meu canal. Qualquer um que os viu poderá dizer que eu coloquei muita paixão em explorar os jogos no ZX Spectrum, porque é muito fácil abrir um jogo, jogá-lo por 15 segundos e dizer: isso é uma droga. Mas se você se esforçar um pouco mais e superar esse obstáculo inicial de esse não é um jogo do NES, esse é um jogo de antes, bem antes de saberem como fazer jogos. Se você conseguir superar esse obstáculo e aprender a apreciar algo que é de antes, por assim dizer, mas ainda tinha a intenção de ser bom,
e era apreciado pelas pessoas em seu auge, na verdade há muito mais carne nesses ossos do que você esperaria. O ZX Spectrum é um computador tão limitado que é realmente chocante o que programadores dedicados conseguiram fazer com ele e o quão divertidos alguns desses jogos podem ser por serem completamente diferentes de tudo que você já viu antes. Muitos deles são conceitos totalmente únicos entre todos os consoles e sistemas de jogos que já vi. E isso meio que faz você pensar, uau, e se eles tivessem vida própria e tivéssemos mais jogos como esse, em vez de praticamente algumas dezenas de gêneros? E é isso. Então, eu poderia dizer que o ZX Spectrum como plataforma conta aqui. Mas realmente, acho que me tornei mais paciente e de mente aberta em geral nos últimos 2 anos. Então isso provavelmente poderia se aplicar a muito mais coisas. Adam Egan pergunta se você pudesse, você faria do YouTube um emprego de tempo integral? Ok. Isso é estranho? A ideia de pensar sobre isso agora é louca para mim, porque então, sem querer ofender. Ok. Eu aprecio todos que estão assistindo isso, e eu entendo que eu ganhei a audiência que tenho. Mas 25 mil assinantes não é um número de assinantes para largar teu emprego. Tudo bem, simplesmente não é. As pessoas que vejo largando seus empregos para fazer isso em tempo integral estão olhando para algo como 250.000, ou algo assim. E eu não quero ser 25 mil, ninguém nem sabe que eu existo. Vamos lá. Não estou dizendo que não é ninguém, só estou dizendo que não é assim que essa narrativa normalmente acontecer. E a ideia de fazer isso agora, ou em qualquer momento no futuro próximo, é simplesmente louca para mim. Até mesmo levantar a questão. É como perguntar a alguém que administra uma barraca de limonada. Então você já pensou em entrar em competição com a Minute Maid? Mas, ei, deixando isso de lado, alguém diria não a isso? Quer dizer, se você simplesmente recebesse, você sabe, assinasse este papel e pudesse largar seu emprego sem futuro e ir fazer trabalho criativo de forma livre indefinidamente, alguém diria não a isso. Quer dizer, deve haver alguém. Tenho certeza que há pessoas assistindo que dizem, não, eu não quero estar sob os olhos do público. Não, eu não conseguiria manter esse tipo de produção. Bem, eu não conseguiria manter esse tipo de produção se você me perguntar. Certo, isso é presumir muito. Isso pressupõe que eu consiga lançar um vídeo toda semana. Sabe, não consegui ficar 4 meses sem uma pausa substancial devido a mudanças nas situações da vida. Então, sabe, eu teria que conseguir me comprometer, como eu diria, vídeos semanais indefinidamente. Sabe, por anos. Seria minha renda principal se meu nível de qualidade caísse e as pessoas começassem a cancelar suas assinaturas. Então não posso comprar comida. Certo, isso é assustador. O número que eu estabeleci, que eu teria que atingir antes de me sentir seguro fazendo esse tipo de coisa, é o $6.500 por mês no Patreon. Eu somei um monte de coisas. E você leva em conta impostos e tudo mais. É nisso que dá. É um valor ridículo e eu não estou nem perto disso, certo? Então, quero dizer, agora eu estou com cerca de $1.300. Então estou perdendo um pouco disso para impostos. Então não estou nem perto de conseguir fazer isso na prática. Mas eu acho que o maior problema é que eu não sei como eu faria isso mentalmente. Eu acho que eu teria que mudar uma série de coisas sobre como eu faço vídeos, para ser totalmente franco. Eu teria que começar a produzir conteúdo de preenchimento. Agora isso não é uma merda, ok? Porque há muitos outros youtubers que fazem exatamente o que estou prestes a falar. Não estou dizendo que é ruim. Mas para fazer um vídeo toda semana, em algum momento, você só precisa começar a fazer coisas onde, você sabe, eu chegava com uma filmadora, a colocava de lado e dizia, esta é a Sony DIV96C. E ela usa InfoLitions. E aqui estão todos os controles. Ela foi lançada este ano. Vamos dar uma olhada na parte interior, vamos dar uma olhada na parte frontal. Vamos falar sobre como a tampa da lente abre. Vamos dar uma olhada na qualidade do vídeo dela. Mas na minha cabeça eu estou pensando, é igual a todas as minhas outras câmeras mini DV. Eu não me importo com isso. Quem se importa com isso? Qual é o ponto? É igual a todas as outras. Não é nada especial. Não há nenhuma narrativa anexada a ela. É muito difícil para mim fazer um vídeo sobre algo que não tem uma grande narrativa anexada a ele. Você notou que todos os meus vídeos são como? Eu tento evitar o clickbait, certo? O que é irônico porque eu poderia fazer clickbait dos meus vídeos. O tema de todos os meus vídeos é: você não vai acreditar nesse truque estranho, descoberto por um fabricante de câmeras em 1992. Seria muito difícil para mim mudar de marcha, você sabe, de cada coisa em que trabalho. Ser grande, ser uma grande história, tão grande quanto eu puder fazer. Aqui está outra filmadora da minha coleção. De 60 filmadoras. Aqui estão suas estatísticas. Então, como eu disse, não menosprezo ninguém que faz esse tipo de coisa. Não é assim que eu trabalho. E eu sei que muitas pessoas aqui assistiriam isso. Você sabe, é só que é legal neste mundo tão difícil ter uma voz familiar falando sobre algo que te intriga por 30 minutos toda semana, certo? Ter isso disponível é maravilhoso, mas eu simplesmente não acho que eu seja a pessoa certa para fazer isso. Dito isso, me pague o dinheiro. Eu farei isso pelo dinheiro e pela liberdade. Se você aumentasse meu Patreon para esse tipo de valor, então eu faria. Eu descobriria. Eu mudaria o que fosse preciso aqui. Acabei de colocar a meta no meu Patreon antes de gravar este vídeo.
Você aumenta esse número para 6.500 só. Vou pensar sobre isso. Gloomedgy pergunta, se você pudesse voltar e mudar uma coisa na história do equipamento AV de consumo, o que você mudaria? O vídeo HD pega mais cedo. Simples assim. Isso pode ser uma surpresa, mas eu realmente não gosto muito de vídeo em definição padrão. Imagine só, mas é verdade. Eu sempre fiquei frustrado com isso desde que me lembro, antes mesmo de saber o que era HD ou o que ele viria. Eu sempre quis que as fotos fossem mais nítidas. O que aprendi nos últimos anos também é que tivemos oportunidades de fazer isso antes. A tecnologia HD já existia no final dos anos 80. Poderíamos ter mudado para HD antes do que outros países, especialmente o Japão, e simplesmente não mudamos. Em 2005, eu estava usando um LCD de 1680 por 1050 no meu PC, mas não conseguia um filme que não parecesse VHS. E isso foi uma chatice para mim naquela época. Também é uma pena que, como não tivemos câmeras HD antes, o mercado de usadas é absurdo. Mesmo o lixo de consumo de anos e anos atrás não cai abaixo de $100 se puder fazer 1080 em qualquer taxa de bits, qualquer taxa de quadros, qualquer nível de ruído. Quero dizer, dê uma olhada aqui, eu provavelmente farei uma sobreposição aqui. Esta é uma Canon Vixia de R$700. A primeira câmera que comprei para o YouTube que não era totalmente garbou. Eu tinha uma Sony antes desta que era apenas lixo. Mas esta ainda tem pelo menos 4 anos. É basicamente a câmera mais básica que você pode comprar. E esta listagem que encontrei não tem bateria nem adaptador AC, o que é proprietário. Claro que está arranhada e muito batida. E ainda custa $150, sem frete grátis. E se você piscar, o preço dispara. Você vai um degrau melhor. Para qualquer coisa que não seja totalmente estoque ou lodo, o preço salta para o $400. As filmadoras HD têm mais de uma década. E você ainda não verá uma em uma prateleira de brechó. Você entra em uma loja de boa vontade e verá VHS, 8 mm de vez em quando. DV? É isso? E é absurdo e injusto. Perdoe-me por colocar dessa forma, mas acho que o mercado secundário é um dos únicos exemplos funcionais de economia de gotejamento que já existiu no passado. Foi mais ou menos assim. Os ricos compram brinquedos. Eles ficam entediados com eles. Eles os jogam fora em um brechó ou loja de caridade para que possam fazer uma dedução fiscal, em vez de pagar taxas de despejo. E então os pobres podem comprar algo que deveria estar muito fora de sua faixa de preço. Pergunte-me como eu sei. Eu estava completamente quebrado até os meus 20 e poucos anos, e cada pedaço de tecnologia que eu tinha vinha de um brechó. Agora, tudo está destruído. Os brechós ficaram gananciosos, ou as pessoas pararam de doar coisas, ou uma mistura, não sei. Mas agora, se você é pobre, parabéns. A Goodwill cobrará $18 por uma filmadora que era antiga em 1999. Além disso, está quebrada. Se tivéssemos começado a ter filmadoras HD em 2002, como poderíamos ter se tivéssemos forçado um pouco os limites? Algumas dessas coisas poderiam estar no mercado secundário. A essa altura, você sabe, nunca saberemos. E talvez a tecnologia ainda não estivesse lá. Mas ei, essa é minha fantasia, certo? John Drobny pergunta. Algo que surgiu mais de uma vez é como o avanço da tecnologia como fita para vídeo digital tornou técnicas que seriam impossíveis de repente. Não apenas possível, mas muito fácil. Há algo notável que perdemos acesso conforme a tecnologia mudou? Como esses efeitos de tubo de vídeo borrados da já fez vermelha, onde emulá-los hoje exigiria algum trabalho duro? Essa é difícil. Focando no exemplo específico que você deu, não consigo pensar em nenhum efeito de vídeo que fosse mais fácil no passado, como em câmeras analógicas que o digital tornou mais difícil de obter, que seja realmente tão atraente. Quer dizer, as faixas das câmeras de tubo de vídeo analógico, que são chamadas de rastros de cometas a propósito, são legais, mas não acho que sirvam para tanto. Não sei se algum diretor de fotografia ou cinegrafista realmente gostaria de usá-las em uma produção moderna. Há algumas coisas que acho que perdemos que são meio tangenciais, no entanto. Então me perdoe se estou trapaceando nessa pergunta. Tive dificuldade em colocar palavras em grande parte disso. Acho que não tenho uma resposta direta. Mas decidi por uma coisa que sempre me incomodou sobre a progressão do vídeo, em particular no que diz respeito à tecnologia de gravação. Que é que o armazenamento digital ficou muito grande e muito genérico. E isso abstraiu a mídia gravada do meio em que foi gravado. Deixe-me reformular isso de uma forma que faça muito mais sentido. Em 1990, você poderia comprar uma filmadora Hi8 e gravar um vídeo de uma festa de aniversário, uma partida de futebol, um casamento e uma briga. Tudo em uma semana, tudo em um dia. Se sua família gosta de coisas picantes, há uma boa chance de você jogar essa fita em uma caixa e não tocar nela novamente por anos ou décadas. E da próxima vez que você sair para filmar algo, você simplesmente pegará uma fita nova. Talvez pare na Walgreens e compre uma. 30 anos depois, você encontra suas fitas em uma caixa. Elas ainda funcionam. Elas ainda têm as filmagens antigas. Você ainda pode assisti-las e, você sabe, lembrar de coisas que aconteceram há muito, muito tempo, porque esse vídeo é armazenado nessas fitas. A menos que você o remova explicitamente. E você provavelmente não o removerá explicitamente. E claro, talvez outros 30 anos depois, alguém compre essas fitas em sua liquidação de espólio e consiga ver elementos de sua vida que de outra forma seriam esquecidos.
Então, quer você sinta que isso é uma invasão de privacidade ou não, o que é um tópico de debate entre pessoas que compram coisas usadas, você agora faz parte da história, certo? Você não desapareceu no esquecimento completo. Algum registro físico da sua existência foi retido e preservado. Bem, ninguém faz isso agora. Ninguém compra um pacote de 20 cartões SD e simplesmente, você sabe, filma algo, e depois joga o cartão em uma caixa de sapatos. Quando terminam de filmar, eles copiam os arquivos para o PC, e depois apagam o cardinal e o disco rígido eventualmente morre. E então todos esses vídeos somem. O que vai acontecer com este vídeo quando eu for embora? Quer dizer, o YouTube vai acabar eventualmente, e eles vão apagar isso com certeza. Ninguém vai se incomodar em preservá-lo. Então, a mídia original, isso vai desaparecer completamente. Quer dizer, vou apagar este SD quase assim que terminar de enviar este vídeo. Pode haver uma cópia finalizada em algum lugar, em um dos meus discos rígidos. Mas um dia eles vão morrer. Ou quem os pegar depois de mim vai apagá-los e usá-los para outra coisa. Você pode dizer que o preço por giga dos cartões SD é barato, mas por unidade, eles não chegam ao preço que as fitas de vídeo chegaram. Eles não custam US$3 cada para a classe de velocidade que preciso para meu trabalho. Eles custam o US$30 cada. E realmente para esta nova câmera aqui, elas custam US$200 cada. E não consigo tamanhos menores. Estou usando um SSD de 2 TB para gravar isso, e é esse que preciso. Então não posso comprar um novo para cada filmagem. Sou forçado pela economia e pela escala a continuar reutilizando o mesmo cartão repetidamente. Sou forçado a pagar minhas próprias contribuições criativas em vez de deixá-las em uma mídia onde poderiam ter acabado no registro fóssil. E, como resultado, posso não fazer parte da história em 50 anos. Isso é uma droga. E não acho que precisava ser assim. Trevor Steers pergunta: houve muito esforço feito em câmeras de cinema para emular, efetivamente, a aparência do filme de 35mm, com algum trabalho também feito para vídeo analógico de 16 e até 8mm, que tinha uma aparência. As cores dessaturadas, os artefatos, listras de luz. Você acha que há algum valor em emular isso? Ou você acha que a maioria das produções só vai gravar vídeos de verdade quando esse visual for necessário? Vou admitir que não tenho conhecimento suficiente para responder a isso. Eu nem consigo fazer a gradação de cores no meu próprio trabalho de forma eficaz. Eu mal entendo o que faz o filme parecer filme, mas acho que a maneira como eu colocaria isso é em 2001. Lembro de ler uma introdução à fotografia estática no Photo.net. A propósito, eu fui um fotógrafo amador por uma década. Eu tirei muitas fotos que gostei. Eu simplesmente desisti porque não consegui nenhum feedback de ninguém que fizesse valer a pena para mim. Mas de qualquer forma, eu fiz isso por um longo tempo agora. Esta introdução estava falando sobre os fatores críticos da fotografia estática: velocidade do obturador, abertura e foco. E o que ele disse sobre o foco é que não há valor em errar. Este artigo afirmou que uma imagem onde tudo está fora de foco, ou onde o assunto está em foco um tanto desfocado, não é apenas mais uma decisão artística. De muitas, é uma que eu concordo. Agora, esta é uma opinião muito picante, e antes que alguém comece a discutir, quero lembrar que isto é arte. Eu sou um artista, e artistas geralmente não gostam do trabalho uns dos outros, então não importa se eu discordo de você. A questão é que é assim que me sinto sobre a aparência do vídeo. Quando eu tinha uma câmera VHS, tudo o que eu queria era que ela parecesse um pouco menos com VHS. E falando de modo geral, sempre fui obcecado por ótima qualidade de vídeo. Mesmo que eu não tenha as habilidades para obtê-la consistentemente. Minha mão provavelmente está estourada agora se eu assistir ao vídeo de Say It Ain't So do Weezer. Os destaques estourados através da porta no fundo chamam minha atenção e me fazem torcer o nariz. Quero ver câmeras com alcance dinâmico incrível para que isso não aconteça. E quando gravo um vídeo de algo e reviso depois, e as coisas estão menos coloridas do que pareciam na vida real, tento consertar isso. Quero dizer, quero tudo nítido, colorido e em gama. Então, minha esperança é que as câmeras melhorem exponencialmente a cada ano, para sempre. O único valor que consigo pensar para a aparência do vídeo é dar um ar de cinema verité às coisas. Deixando o projeto Blair Witch de lado, considere os garotos do parque de trailers, que parecem reais porque eles filmaram em filmadoras Garbo DV. Mas com o tempo, acho que, você sabe, esse tipo de associação vai desaparecer à medida que esquecemos os anos 90, conforme as câmeras melhorarem, etc. Se ninguém está fazendo um programa de TV agora no mesmo estilo, mas filmado em iPhones, eles estão perdendo um beta. Mas até mesmo os iPhones vão melhorar com o tempo, e eventualmente teremos que adivinhar se algo é, entre aspas, uma filmagem real, com base talvez apenas na qualidade do trabalho da câmera. Só que eu nem acho que isso vai funcionar, porque aparentemente existe uma GoPro agora e já existe há um tempo, onde você pode virá-la no ar em um 360, e ela manterá a imagem perfeitamente estável, usando estabilização de imagem digital. Ela simplesmente captura um círculo de imagem enorme em seu sensor e simplesmente corta para baixo. Então ela pode fazer esse truque onde está apenas girando a parte do círculo que está cortando para a imagem final. É completamente selvagem. E eventualmente essa tecnologia vai acabar em iPhones e outras coisas. Então eu acho que eventualmente tudo vai parecer um filme de Hollywood. Os sensores em nossos telefones e tudo mais vão capturar, um lindo registro de filme, gama enorme, enorme alcance dinâmico, alta taxa de quadros, como você quiser. Eles vão ser absolutamente incríveis.
Tudo vai parecer um filme. E honestamente eu convido isso porque quero que todos tenham câmeras tão boas a... Se alguém quer emular vídeo, quero dizer, eles provavelmente estão fazendo um filme de época ambientado em 1993, ou algo assim. Então passe por um conversor HDMI para composto e vice-versa, ou algo assim. Eu não sei. Sabre Tail pergunta: quando a pirataria começou a se tornar viável para o consumidor leigo? Esta é uma pergunta divertida porque, e não quero ofender, na verdade é completamente ao contrário. A verdadeira questão é, quando isso parou? E mesmo isso é bem complicado. Primeiro, vou ser injustificadamente pedante apenas porque serve aos meus propósitos. Presumo que você esteja se referindo à pirataria de software de computador. Porque, é claro, a pirataria de música remonta aos primeiros formatos de música graváveis, ZESH, vendidos. Provavelmente antes mesmo da fita de 1/4 de polegar. Imagino que as pessoas estavam comprando cortadores de discos e dublando 45 SN. Não sei se essa é a ordem das operações, quando essas coisas foram lançadas. Mas, de qualquer forma, as pessoas copiavam livros no século XVIII. Ok, então a pirataria remonta a sempre. Tudo bem? É sabido, todos concordamos com isso. Agora, também em outro ato flagrante de pedantismo, direi que a pirataria de software também não é específica o suficiente porque software costumava significar algo diferente. Costumava significar fita de vídeo. Mas vi em várias revistas pessoas usando o termo para se referir a fitas de vídeo. Você pode comprar software para usar com seu hardware, que são os gravadores de vídeo que as pessoas compravam nos anos 70 antes de explodirem nas casas comuns. Na verdade, como mencionei no meu documentário sobre a história do vídeo, havia um periódico de organização esquerdista construído em torno do conceito de troca de fitas de vídeo chamado Software Radical no início dos anos 70. Isso é totalmente irrelevante, no entanto. Você obviamente não quis dizer isso. Indo direto ao ponto. Bem, Bill Gates escreveu a Carta Aberta aos Amadores em 1976, na qual ele reclamava sobre as pessoas fazendo cópias do Altair Basic, que foi, se você pensar por um momento, essencialmente um dos primeiros programas de computador vendidos como um produto de varejo. Então a pirataria remonta ao início do software de computador, mas ninguém que usava computadores naquela época era leigo. Então temos que avançar pelo menos um pouco. Eu diria que o Apple II estava sendo comprado por consumidores comuns quando foi lançado em 1977, então acho que isso conta. Demorou um pouco para que os primeiros programas de varejo pré-fabricados se tornassem disponíveis para essa plataforma. Com base na minha pesquisa rudimentar, não acho que você pudesse realmente comprar um programa pronto nos primeiros 2 anos em que o Apple II estava no mercado. Mas quando isso aconteceu, você tinha pessoas sem nenhum conhecimento prévio de informática que estavam comprando um Apple II. E em seguida uma cópia em caixa do Visical. E não consigo imaginar por que eles não teriam ido para casa e usado os utilitários que vieram com o computador para copiar o VisiCalc e dá-lo a um amigo. Então eu acho que a pirataria de software de computador começou no momento em que foi fisicamente possível, o que foi quase o início dos computadores domésticos. Mas para ser justo com sua pergunta, ela se tornou menos viável muito rapidamente, porque os desenvolvedores de software começaram a encontrar maneiras de derrotar a cópia de disco unido. O DRM remonta ao início dos anos 80 no mínimo, possivelmente ao final dos anos 70. Então, bem rápido, você parou de poder simplesmente copiar discos. E isso começou um período fascinante de uso de DRM, aumentando em popularidade, e depois recuando conforme eles recebiam forte resistência do público. E esse período ainda não acabou, ainda está acontecendo. No início e meados dos anos 80, quase todos os jogos do Apple II e muitos softwares de PC tinham DRM de um tipo ou outro. Mas se você avançar para o final dos anos 80, havia anúncios em revistas de PC para programas que orgulhosamente proclamavam que eram livres de DRM e que você poderia copiar esses disquetes porque as pessoas queriam fazer backups de seus softwares por motivos legítimos. Eles simplesmente não estavam sendo impedidos de fazê-los para os ilegítimos também. Em 1995, por exemplo, você podia copiar o Doom para alguns disquetes e dá-lo a quantos amigos quisesse, ilegalmente. Mas não era difícil. Mas em 1996, Duke Nukem 3D colocou um arquivo de lixo de 600 megabytes no CD apenas para tornar impraticável para uma pessoa comum ir à casa de um amigo e copiar o jogo para seu disco rígido. O final dos anos 90 e 2000 nos trouxe milhares de jogos sobrecarregados com várias proteções de cópia de CD-ROM, como Securon. Então o Steam apareceu e começou a ligar para casa em cima de tudo isso. Mas, ao mesmo tempo, a GOG começou a vender jogos antigos e depois jogos modernos com o DRM legalmente removido e você pode mais uma vez colocar em um pendrive e entregar a um amigo. Então, ele realmente veio, e foi, e veio, e foi. Com tudo isso dito, porém, acho que estou sendo um pouco hipócrita com esta resposta. Eu só acho essa história fascinante. Acho que a resposta real para sua pergunta é que a pirataria se tornou fácil para o maior número de pessoas quando os primeiros gravadores de CD chegaram ao mercado, porque naquela época havia mais pessoas usando computadores e menos pessoas com conhecimento usando computadores do que nunca. Mas o software baseado em CD ainda não era amplamente protegido contra cópia. Então, houve um período desde quando os gravadores de CD ficaram disponíveis, como 1997, até antes da disseminação de coisas como Securon, que deve ter sido a maior concentração de software de cópia do Joe regular, para dar aos colegas de trabalho e esse tipo de coisa.
Então acho que provavelmente poderíamos dizer que a pirataria de software de consumo em larga escala realmente começou no final dos anos 90. Andrew Roach pergunta: como você ouve música? Mais notícias para todos. Embora eu ame música, sou quase o oposto de um audiófilo on. Quer dizer, eu amo o jeito que a música soa, mas meus ouvidos não são tão sensíveis. Na verdade, eu costumava trabalhar para um fabricante de hardware audiófilo, o que significa que ouvi um sistema estéreo de $50.000 e ouvi um sistema estéreo de $100.000, e não consigo dizer a diferença entre eles e meus monitores de estúdio de $300, com cones rasgados de quando meu lagarto monitor se soltou, Ela era problemática, mas também muito adorável. Eu costumava alimentá-la com ovos. Mais tarde, eu a dei para um zoológico. Eu também tenho interesses musicais muito diversos. Eu ouço muito punk moderno como Jeff Rosenstock, Parquet Courts, Pub Dan, folk punk, Adjot, Ramshackle Glory e todo tipo de porcaria. Out, J. Abian. Às vezes ouço Ben Folds ou Bright Eyes por uma semana inteira. Ou fico preso em Beborn Belton. Ou em um álbum do VNV Nation. Então, eu tenho coisas demais para ter tudo de uma vez, por mais que eu quisesse. E como não sou particularmente sensível à qualidade do áudio, eu uso o Spotify. Desculpe, eu sou o bastardo. Um dos motivos pelos quais eu uso o Spotify, no entanto, é que mudo muito do meu PC para o meu telefone e não gosto de ter experiências interrompidas. Então, se eu estiver ouvindo um álbum no meu PC, posso ir até meu telefone, colocar meu fone de ouvido Bluetooth e apertar play e continuará exatamente de onde parei, literalmente no meio de uma faixa rápida. E não há nenhuma outra tecnologia que possa fazer isso. Então, estou meio preso. Não me entenda mal, eu não gosto de muitas coisas no Spotify, particularmente o quão pouco eles pagam aos artistas. Eu queria que eles me deixassem pagar mais dinheiro e dividir esse dinheiro de forma justa entre as pessoas que eu ouço. Se eu pudesse pagar o $40 por mês e depois ouvir apenas Jeff Rosenstock durante todo o mês, ele receberia um cheque de $30. Isso seria o ideal. Mas não há nada que eu possa fazer sobre isso. Então, estou meio preso. Eu comprei todos os álbuns dele. De qualquer forma, eu ouço algumas coisas que não estão no Spotify, como às vezes ouço os álbuns de Nilce Zeriga, que considero pura arte. E eu também ouço música do Amiga Tracker. E para tudo isso eu uso o Fubar 2000, que é o único programa bom que resta no PC. Vance pergunta: qual foi sua melhor descoberta em brechós? Essa é difícil. Eu esqueci muito do que encontrei em brechós, e muito disso era meio mediano. De qualquer forma, muitas das minhas coisas realmente legais. Eu odeio dizer isso, mas eu compro no eBay, ou compro de doações ou de amigos que compraram de outro lugar. Mas posso citar duas coisas que juntas constituem uma boa resposta para essa pergunta. E ambas são câmeras. Desculpe, a primeira é minha câmera de tubo de vídeo Hitachi VK-C800, porque foi a primeira desse tipo que eu encontrei. Foi a primeira câmera compatível com IED que eu já vi. Eu consegui isso, eu acho, depois de já estar no YouTube por um bom tempo. E ainda não apresentei isso no canal, exceto como uma imagem estática na minha história de documentários em vídeo. Mas basicamente me colocou no caminho para ficar animado com o vídeo, e a história esquecida do vídeo, e apenas o vídeo em geral, na verdade. Eu estava colecionando muitas coisas de computador antes disso, porque eu apenas... era o que eu conhecia e estava acostumado. Mas aquela câmera realmente reacendeu um fascínio adormecido que eu tinha por filmadoras e vídeos durante toda a minha vida, e que eu tinha desistido de encontrar mais alegria. Como se eu tivesse tido algumas filmadoras. Eu achava que sabia o que havia para saber sobre elas, e há muito tempo deixei de me importar com isso. Mas comprar essa coisa realmente deu um pontapé inicial no meu interesse. E como você certamente já viu, isso foi essencial para mim, tanto como colecionador, quanto para o meu canal em termos de ter um senso de identidade. Aquela Hitachi não era tão legal assim por si só, no entanto. Tipo, ela não faz muita coisa além de gravar vídeos ruins. Ela simplesmente me fez gostar dessas coisas de novo. Eu diria que foi a coisa mais intrinsecamente legal que já comprei em um brechó. O que era uma loja eBay, mas a mesma diferença era a minha Sony Betacam. Espera aí, essa é uma... Esse é esse cara. E eu sei que fiz um vídeo inteiro sobre todas as minhas várias câmeras grandes que tenho, mas essa foi a primeira que comprei. Entrei em uma Repc em Seattle e encontrei essa por $20. Isso me lembrou pela primeira vez em muito tempo que eu sempre olhava para câmeras de notícias e pensava: cara, eu quero uma dessas. Mas com razão, sempre presumi que custavam $30.000 e que eu nunca teria a oportunidade de tocar em uma. E isso me fez perceber que as antigas podiam ser compradas por muito pouco dinheiro. Então, isso me fez colecionar essas, e tudo o mais começou a partir daí por $20. Acho que essa coisa fez mais para incendiar minha imaginação do que qualquer outra coisa que já comprei. Zephyron Marx pergunta a Orlando: talvez Rumini. Uma coisa que eu estava pensando recentemente: o afastamento do vídeo VHS significava que você não podia mais simplesmente conectar a fita na sua TV. Você precisa da câmera ou de uma etapa intermediária. Nem tenho certeza se isso foi resolvido hoje. Algumas câmeras podem transmitir para a TV, mas apenas se você tiver fornecedores compatíveis. Sim, isso é uma chatice, certo? Eu penso muito sobre isso. Não quero parecer super degradante para o indivíduo comum, entre aspas, mas não consigo imaginar o que muitas pessoas fazem com filmadoras autônomas a esse respeito. Já comentei em vídeos que elas estão mais fáceis de usar do que nunca.
Mas acho que a única vez na história em que as filmadoras foram realmente tão fáceis de usar quanto as pessoas queriam foi na era do VHS, em que você simplesmente tirava a fita e colocava no seu videocassete. Depois disso, ela simplesmente ultrapassa esse enorme limite de inconveniência, e não sei o que muitas pessoas fizeram sobre isso. Você pode conectar a filmadora à sua TV, mas muitas pessoas não conseguem nem conectar um videocassete, certo? Então, raramente há algo em que você possa colocar o cartão de memória da sua câmera que permita reproduzir o vídeo diretamente na sua TV. E o fluxo de trabalho de colocar o vídeo em um computador, e depois em alguma forma física utilizável, é realmente assustador. Como se fosse possível em 2006, quando você podia obter o Windows Movie Maker, editar algo e talvez gravar um DVD. Mas o software de edição de vídeo barato acabou, exceto pelo lodo impenetrável de código aberto. Os DVDs estão quase mortos. E essa coisa toda foi bem difícil de fazer em primeiro lugar. Então, não tenho ideia do que a maioria das pessoas faz com as filmagens de filmadoras autônomas. Talvez sejam apenas pessoas bastante experientes que as compram, e o resto, bem, eles usam seus telefones agora. Very Dragons pergunta: qual é o fenômeno tecnológico que você gostaria de ter experimentado enquanto ele estava em seu auge? E por que você sente que há uma maneira comparável de atingir o que quer que seja esse mesmo tipo de sentimento que pode ter sido hoje? Por outro lado, qual fenômeno você experimentou que sente que não é mais algo que pode ser experimentado da mesma forma? Isso é uma perda? E se você acha que sim, que tipo de coisa você gostaria que as pessoas hoje soubessem sobre isso? Novamente, muita energia aqui. Não sei se consigo responder a nada disso diretamente, mas vamos tentar. Que fenômeno eu gostaria de ter experimentado? Acho que novamente preciso voltar aos primeiros vídeos em HD. Se você não sabe disso, havia um vídeo analógico no final dos anos 80 que tinha qualidade de 1080 a 60 fps e parecia espetacular. Aqui está um Laserdisc de demonstração que você pode encontrar na íntegra no YouTube. Haverá um link na descrição. Acho que é de 1990. Parece espetacular. E eu gostaria de ter tido a experiência de ver isso acontecer bem na minha frente, em uma época em que a melhor coisa que eu já tinha visto em uma tela de TV era VHS. Mas acho que, como isso não deu em nada, talvez não seja bem isso que você quer dizer. Então, honestamente, o que eu gostaria de ter visto lá eram os videogames de console dos anos 90. Eu tive uma infância deslocada no tempo, meio complicada, mas muita da minha tecnologia estava bem desatualizada. Então eu estava jogando NES em 1999, e até 2001 eu nunca tinha tocado em um SNES, um PlayStation ou um N64. Eu tinha visto um PlayStation 2 pessoalmente uma vez, e tinha visto vídeos borrados de baixa resolução de todos esses sistemas, mas eu nunca tinha tido ou usado nenhum deles. Mais tarde, em 2003, eu baixei ROMs ilegais de todos os videogames de 8 e 16 bits existentes. E eu gostava bastante de coisas como Chrono Trigger, mas não com o tipo de pureza de experiência que as pessoas que estavam lá para o lançamento, e o apogeu desses jogos, gostavam lá para o lançamento, e o apogeu desses jogos. E eu vi pessoas falando sobre como era estar lá, e parece muito divertido. Gostaria de ter jogado Super Mario World quando ele ainda era relativamente novo, ou ter ficado impressionado com Final Fantasy VII, um jogo que nunca serei capaz de apreciar como a conquista inovadora que foi. Não sei se esses sentimentos podem ser replicados por razões complicadas. Novamente, acho que nunca ficarei impressionado com um jogo novo, e perdi a maioria dos seminais no passado, e isso me desanima. Quanto ao que experimentei que outros perderam, bem, verdade seja dita, passei a maior parte dos meus dias crescendo apenas perdendo tempo no computador. Então, a maioria das minhas experiências de eras anteriores foram apenas sentado no PC, na verdade. E há apenas uma coisa que realmente se destaca sobre isso. Isso meio que se aplica a tudo agora. Então é meio trapaça, mas vou em frente. O que eu lembro sobre computação há 20 anos é que podia ser solitário. A sensação que o trabalho artesanal capturou no amor por computador, a sensação de, você sabe, sentar em um quarto escuro com um monitor com alguma bobagem concisa de computador e apenas silenciosamente se arrastar pela noite, digitando em alguma tarefa inescrutável, é algo que está morto e desaparecido para sempre. Hoje em dia, a internet está sempre lá. Tudo o que fazemos está conectado a ela. Estamos sempre conectados a ela, mesmo que não estejamos perto dela. Você pode deixar seu smartphone e seu laptop no outro cômodo, mas você sabe que está lá. Você pode ir para o meio da floresta, sabe? Estar a 1000 milhas de distância da internet. E você pode pensar em qualquer coisa. E você ainda terá o zumbido de outras pessoas em sua cabeça. A internet tornou tudo social. Nunca estamos sozinhos. Somos sempre assombrados por milhares de fantasmas sem rosto sobre todos os assuntos. Sabemos que há um aleatório por aí que já pensou sobre isso antes. E quando eu comparo esse sentimento com a lembrança de estar sentado em uma sala à meia-noite, tentando fazer uma placa de vídeo funcionar com nada, além de um manual conciso ou lendo um site que foi escrito por uma pessoa em vez de milhões. Sim, sinto que perdemos algo. Mas acho que é exatamente isso que significa envelhecer. No mundo moderno, onde a cada 10 anos, a existência fica 10% mais barulhenta. E cada geração olha para trás e diz: eu queria que pudesse ser mais silencioso novamente. Desculpe. Acho que não consigo responder a sua pergunta. Brad Sparks pergunta: se você pudesse refazer qualquer tecnologia importante de acordo com seus próprios ideais, qual seria? Eu poderia passar 6 anos reinventando o PC com um orçamento ilimitado, potência ilimitada e ainda assim. Não acho que ficaria satisfeito. É por isso que não estou fazendo um canal sobre computadores modernos, porque eles me frustram infinitamente. Mas seria nisso que eu colocaria meu esforço. Tipo, se eu pudesse estalar os dedos e mudar a forma como o computador pessoal funciona de todas as maneiras possíveis, eu faria.
Não tenho tempo nem remotamente para falar sobre o que me frustra neles. É infinito. Escolha. Se você consegue pensar em um elemento de design de um PC moderno, acredite em mim, eu odeio. Josh Dick pergunta: quais emoções, se houver, você sente em relação ao equipamento em sua coleção que está hibernando no armazenamento? Um sono digno? Partes do tesouro do dragão. Objetos empoeirados e há muito esquecidos que ainda estão felizes e esperando para serem úteis em um momento de aviso. Como disse, esse meio que veio até mim de um ângulo. Mas é uma boa pergunta. Eu não estaria colecionando essas coisas se não me importasse com elas. Eu tenho muito pouco. Isso não me traz alegria de forma alguma. É que meus interesses e apreciação pelas coisas são muito amplos. Então, o padrão para isso é bem baixo. Eu poderia dar alguns exemplos específicos sobre o que tenho armazenado. Eu tenho um Sony SM de 20 polegadas lá. É basicamente um PVN sem as entradas RGB. Então, ninguém realmente se importa com elas. Na verdade, ele foi criado, eu acho, como um monitor de segurança. Mas é tão bom quanto um PVN se você estiver fazendo vídeo composto ou SAM. A imagem é realmente excelente. E é um monitor enorme. É ótimo. É um PVN. Ele só não tem o RGB. Eu penso muito sobre como alguém lá fora adoraria ter essa coisa. Mas eu tentei colocá-lo no Craigslist. Ninguém mordeu. E eu realmente não quero entrar em uma horda ou ser pego por algum abutre que vai vendê-lo no eBay com um título como Super Smash Bros. Vintage. Olha, Sony PVN Gamer. Eu realmente não quero vendê-lo no mercado aberto. Eu quero conhecer alguém que esteja tentando entrar no mundo dos vídeos. Ou acho que alguém que queira fazer jogos retrô que não tenha sido mordido pelo bug do RGB. E apenas dar a eles. E às vezes me preocupo que não sobreviva o suficiente para que eu faça isso. Talvez esse seja o sentimento que você está procurando. Eu não sei, mas sei que poderia dar essa coisa para alguém. Há pessoas que tirariam isso de mim agora mesmo, mas estou esperando a pessoa certa para muitas outras coisas. É estranho, porque muitas vezes recebo coisas porque elas despertam algum tipo de intriga em mim, que ainda não descobri como explicar, ou fazer algo com isso. Então eles ficam ali, e às vezes me sinto mal por ter mais ou menos um estoque de coisas que estão ali. Mas pelo menos eu tenho porque queria melhorar a vida de outras pessoas com elas, e é por isso que ainda as tenho. Eu realmente não me sinto triste com nada disso. Eu sinto principalmente frustração pelo fato de que muitas delas são tão raras quanto são. Tantas coisas foram jogadas fora em vez de serem dadas a pessoas que poderiam apreciá-las, ou pelo menos armazená-las para interesse futuro. E eu queria que tivéssemos algum plano para resolver isso. Para coisas velhas ou novas, há coisas sendo feitas, agora que vão acabar em um aterro sanitário, em vez de serem colocadas em algum lugar para uma geração futura. É garantido que nascerão destinadas ao lixo. Há muito espaço vazio no mundo. Mas nós apenas jogamos fora dispositivos funcionais em vez de manter pelo menos alguns espécimes para que possamos lembrar o que fizemos. Isso realmente não é escalável. Eu sei que não podemos simplesmente manter tudo, mas eu queria poder enviar todas as minhas coisas para algum, tipo, vasto complexo de armazéns para guarda. E então, eu poderia fazer uma peregrinação até lá. E elas estariam lá, entre aspiradores de pó, e máquinas de lavar, e microscópios, e quem sabe o que. E eu poderia simplesmente pegar emprestado o que eu quisesse investigar, e outra pessoa poderia pegar emprestado as coisas que eu coloquei lá, sabe? Mas eu não acho que seja prático, nunca. Bem, Zephyr Marx faz uma segunda pergunta, que eu respeito. Você já se viu trabalhando com um museu ou abrindo um? Eu adoraria fazer isso. Você mencionou tecnologia antiga e como as coisas eram feitas no passado e o desenvolvimento dos padrões que temos hoje. Eu adoraria fazer isso com todo tipo de coisa. Certo, penso nisso o tempo todo e não sei se isso poderia ser uma realidade em nossa economia terminalmente quebrada. Não consigo ver um futuro em que eu tenha dinheiro para pagar o espaço que preciso para fazer isso aqui no noroeste do Pacífico. Alugar um galpão de ferramentas aqui custa uma fortuna. Muito menos a quantidade de espaço que você precisa para um museu. Um exemplo disso é que nós realmente temos, ou tínhamos, um museu vivo de computadores, que é ou era muito legal. Ele fechou devido à pandemia e pode nunca reabrir porque o espólio de Paul Allen é um bando de gols. E era muito focado em seu escopo. Se você me perguntar, mas era muito legal. E a saber, a única razão pela qual ele existiu foi porque Paul Allen queria, e ele era um bilionário sem esse tipo de dinheiro. É quase impossível pagar o espaço para um museu nesta região. E não consigo me ver me mudando para Oklahoma, onde eu poderia pagar 100 mil pés quadrados por algo como $1.000 por mês. Então, simplesmente não parece uma possibilidade. Mas acredite em mim, eu agarro a chance, combinando esta pergunta com a última pergunta. O que vou fazer com todas essas coisas? Quer dizer, eu continuo comprando coisas novas, as pessoas estão doando coisas e estou encontrando coisas legais no eBay. Acabei de atualizar minha unidade de armazenamento porque fiquei sem espaço em todos os lugares. Minha casa e minha unidade de armazenamento estavam completamente cheias. Eu tive que comprar uma nova, e ela também vai encher. E eu não quero fazer isso. Eu não quero acumular essas coisas para sempre. Tem que haver um fim. E eu não sei qual é. Preciso me livrar de todos os meus computadores, minhas câmeras de vídeo e tudo mais. Eles precisam passar para alguém. Mas não sei o que fazer sobre isso. Gostaria de poder enviar muito disso para museus, mas não conheço nenhum e não consigo me obrigar a jogar a maior parte fora. Gostaria que tivéssemos algum tipo de programa de troca comunitária para mover essas coisas entre pessoas que, você sabe, usarão ou farão a curadoria delas. Mas esse tipo de coisa é apenas uma confusão de armadilhas logísticas e sociais. Se alguém tiver planos de, se reunir e substituir, ou reiniciar o LCN com algo um pouco menos obsoleto, um pouco mais diversificado, e que não seja propriedade do espólio de Paul Allen,
Me avise. Você não imagina a quantidade de trabalho gratuito que eu colocaria nesse projeto. Finalmente, PT diz. Só quero dizer que realmente gosto dos seus vídeos. Todos eles. Obrigado. Obrigado a todos vocês também. Não sei se algum dia serei famoso fazendo isso, ou se quero ser. Não sei se farei isso em alguns anos. Mas tem sido muito bom ter pessoas se importando com o que eu me importo. Pelo menos por enquanto. É realmente notável que as pessoas estejam dispostas a me pagar para fazer isso também. E falando nisso, tenho certeza de que farei mais dessas perguntas e respostas no futuro. Então, se você quiser fazer uma pergunta, considere se inscrever no meu Patreon no link na descrição e fique de olho nas futuras postagens de perguntas e respostas. Mas, quer você faça ou não, obrigado novamente por assistir.